Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Essa palavra que não volta vazia. Glória a Deus. Irmãos, então nós temos o quê? Um processo. Nós estamos em um processo. Eu estou em um processo, você está em um processo. Como eu já disse, qual é o nome do seu processo? Você que sabe. É um processo de milagre? É um processo de vitória? É um processo de bênção? É um processo de conquista? Ou é um processo de humilhação? Ou é um processo de vergonha? Ou um processo de tristezas? Ou um processo de decepções? Ou um processo de frustrações? Que nome você vai dar para o seu processo? Essa escolha é sua. Não sou eu que escolho para você. É esse nome você que dá. Você que escolhe qual vai ser o nome do seu processo. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Espero que você seja inteligente o suficiente para dar um nome que esteja em consonância com a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, cremos nisso. Mas vamos lá, meu processo tem um nome. Meu processo é um processo de milagre. Meu processo é um processo de vitória. Meu processo é um processo de bênção, pastor. Meu processo é um processo de conquistas. Meu processo é um processo de realização. Maravilha! Agora, outra coisa que você precisa saber é que um processo tem etapas. Diga comigo, etapas. Todo processo tem etapas. E algumas etapas fazem parte do processo de cada um de nós. Quando eu olho para esse texto específico que a gente acabou de ler, eu vou vendo aqui algumas coisas que fazem parte desse processo, algumas etapas desse processo, que poderá ser de milagre, que poderá ser de vitória, que poderá ser de honra, se você quiser que assim seja, se você crê que assim será. E a primeira coisa, ou a primeira etapa do processo é a história. Diga comigo, a história. Quem aqui tem uma história, diga glória a Deus. Todos nós temos uma história, eu tenho uma história, você tem uma história. Você tem uma história. E detalhe, a história é aquilo que você conta para todo mundo. Você não tem dificuldade para falar da sua história, porque essa história é a sua história. Não é a história de A, de B ou C, é a sua. E ninguém melhor para conhecer a sua história do que você mesmo. Então é você que conta a sua história. A sua história qual é? E depois de tudo que você tem vivido, o que você tem para falar da sua história? A história dessa mulher qual era? Ela sofria de uma hemorragia há quantos anos? Quantos anos? 12 anos. Havia passado por vários médicos e por nenhum pudera ser curada. Ninguém pôde curá-la. Essa era a história dela. Aquela mulher ali, todo mundo que olhava sabia a história dessa mulher aí. Ela sofre de hemorragia há quantos anos? 12 anos. As pessoas conhecem a nossa história. Querendo ou não, a nossa história está estampada no nosso semblante. A nossa história está no nosso rosto. A nossa história, muitas das vezes, não precisa nem falar qual é, porque todo mundo já vê. Você não precisa contar, todo mundo já sabe qual é. Porque é a história que você está sempre contando, é a história que você repete para você e para os outros também, é o seu cartão de visitas. Todo mundo fica logo sabendo qual é a sua história, porque é a primeira coisa que você tem para contar e para falar. Eu estava com o Juninho no domingo à noite e o Juninho me contava uma parte da sua história, a história dele. Todos nós temos a nossa história, qual é a sua? Então a primeira coisa, todos nós temos uma história. E ter uma história faz parte do processo. Ter uma história, levar em conta essa história. Agora, é interessante como você lida com essa história. Como você se posiciona em relação à sua história. Tem gente que a história da pessoa faz ela ficar deprimida. Tem pessoas cuja história faz ela ficar abatida. Tem pessoas cuja história faz ela ficar desanimada. Você precisa ver alguma coisa na sua história que te motive. Você precisa ver alguma coisa na sua história que te mantenha de pé. Você precisa olhar para a sua história e enxergar nela alguma coisa que faça você ter coragem de lutar, de brigar, de prosseguir em direção ao que Deus tem para a sua vida. Você não pode olhar para a sua história e só ficar chorando. Essa é a minha história. A minha história é triste. Eu tenho uma palestra que eu dei o nome dessa palestra de Descubra Sua Força. E um dos fatores que eu falo nessa palestra é o fator história triste, porque todos nós temos uma história triste, que precisamos superar, que precisamos vencer, que precisamos suplantar. Então, não é ficar preso na sua história, mas usar a sua história
como um instrumento que vai te dirigir ao que Deus tem para a sua vida. Use essa sua história como algo motivador, como algo energizador, como algo potencializador que vai te direcionar ao que Deus tem preparado para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado, saiba usar a sua história. Saiba usar a sua história, de forma que isso te beneficie e beneficie as pessoas que estão ao seu redor. Segunda coisa que faz parte do processo, o que você ouve. Diga comigo, o que eu ouço. Faz parte do processo o que você ouve. Preste atenção nisso, irmãos. Faz parte do processo que você ouve. O que essa mulher, depois de 12 anos sofrendo, ouviu? Aqui diz, quando ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu? O que ela ouviu? E você, o que tem ouvido? E você, o que tem ouvido? Ela ouviu falar de Jesus, mas você, o que tem ouvido? Faz parte da nossa história aquilo que nós ouvimos. Irmãos, vamos ser sinceros. Eu já ouvi muitas coisas que me desagradaram. Já ouvi muitas coisas que me entristeceram. Já ouvi muitas coisas que me motivaram, que me impulsionaram, que me fizeram ter coragem e garra para seguir em frente. Eu estava falando na nossa formatura de psicanálise, na sexta-feira passada, na Câmara dos Vereadores, uma honra que Deus me concedeu, e eu contava ali na hora de fazer o juramento, eu fui juramentista da cerimônia, e eu falava que o meu professor disse certa vez para mim, você nunca vai ser um psicanalista, porque ele não via meu empenho. Ele não via eu estudando, ele não via eu me dedicando, fazendo os trabalhos, a monografia, as coisas. Então ele disse, você nunca vai ser um psicanalista. Mas essa palavra teve um efeito contrário, porque quando ele disse que eu nunca seria um psicanalista, eu falei, eu serei um psicanalista. E eu fui muito elogiado na cerimônia por uma determinada aluna que fez uma homenagem para os alunos, dizendo, esse aqui foi o que mais leu, esse aqui era o que mais pesquisava. Eu, pela misericórdia de Deus. Então, o que você ouve? O que você tem escutado? O que você se dispõe a ouvir faz parte do processo. O que você se dispõe a ouvir faz parte do processo. Se ele será de milagre, se ele será de humilhação, se ele será de vergonha. O que você está se dispondo a ouvir? Pergunta para essa pessoa do seu lado de novo. O que você tem escolhido ouvir? O que você tem escolhido ouvir? Críticas, reprovações. O que você tem escolhido ouvir? Palavras contrárias, palavras de desânimo, palavras de afronta. O que você está se dispondo a ouvir? Porque o que você ouve faz parte do processo. O que você escuta faz parte do processo. Aquilo que você dá ouvidos faz parte do processo. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Isso fez parte do processo dela. E isso a impulsionou. Isso a motivou, isso vai levá-la a Jesus, isso vai levá-la ao milagre, isso vai levá-la à mudança de vida. Então o que você está se dispondo a ouvir? Nós temos ouvido a palavra de Deus aqui nesta casa de oração, domingos e quartas, e fora as outras oportunidades, vias Google Meet, escola dominical, reuniões de oração, caminhando juntos, a palavra está sendo pregada. Estamos ouvindo, mas às vezes nós só ouvimos o que não presta e esquecemos de ouvir aquilo que de fato vai fazer a diferença no nosso processo. Fala para essa pessoa, ouça o que vai fazer diferença no seu processo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que não vai fazer diferença no seu processo, não escute, feche seus ouvidos. Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, que não vai te ajudar no seu processo. A terceira coisa que faz parte do processo, porque não basta só contar história e também não basta só ouvir, o que também faz parte do processo é o que você se dispõe a fazer, porque essa mulher, ouvindo falar de Jesus, fez o quê? O que ela fez? Ela veio por trás da multidão, por trás dele e tocou em seu manto. Ou seja, ela não ficou só contando história. Fala para essa pessoa do seu lado, até quando vai ficar contando história? Fica só contando história, meu irmão.
Até quando vai ficar só contando história? Ou até quando vai ficar só ouvindo? Porque a gente se acomoda e só ouve, e não produz nada, e não faz nada. Essa mulher contava a sua história, ela falava da sua dor, mas ela decidiu não só ouvir falar de Jesus, como fazer alguma coisa. Ela se dispõe a fazer algo. E o que você está se dispondo a fazer? Porque o que você se dispõe a fazer faz parte do processo. O que eu faço faz parte do processo. As atitudes que eu tomo fazem parte do processo. As ações que eu executo fazem parte do processo de milagre, fazem parte do processo de vitória, fazem parte do processo de transformação na minha vida. O que eu faço, o que eu me disponho a fazer. Agora, não fazer nada, não agir, não ter atitudes de fé, não se posicionar em direção ao que Deus tem para a sua vida, meu amigo, você não vai viver nada, esse processo vai ficar paralisado. Tem pessoas que estão com o processo parado, porque não fazem nada. Tem gente que está com causa na justiça e o processo está parado. Por quê? Porque não tem advogado para correr atrás. Por alguma razão, não tem provas para apresentar, não tem nada. O processo, cadê seu processo, irmão? Está parado. O processo não pode ficar parado. E quando para, é porque alguém não está com disposição para fazer nada. Ou porque não tem recursos, talvez, para pagar o advogado, mas tem defensoria pública, alguma coisa a pessoa precisa fazer, porque senão o processo para. Diga comigo, o meu processo não pode parar. O seu processo não pode parar, meu irmão. E muitas das vezes para, não é porque Deus não faz, não é porque pessoas não oram, mas porque você não faz nada. E a gente vai deixando a coisa passar, a gente vai deixando a coisa ir por si mesmo. Eu fui no monte na segunda-feira pela manhã, ali no Monte Santa Cruz, e eu fui falar com Deus algo, e eu vi como Deus, Ele respondeu, porque eu falei para Deus, Senhor, é hoje. Essa foi a palavra que eu disse, Senhor, não é para sexta-feira. Ah, você é abusado, hein, pastor? Quer botar a ordem em Deus? Não, Deus quer ver a nossa fé. Mas eu falei para Deus, Deus, é hoje. Eu não preciso para amanhã, não, preciso para hoje. Senhor, eu não tenho amanhã, é hoje, o meu dia é hoje, Deus. E eu preciso que o Senhor me responda hoje. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu falei para Deus, Senhor, quando eu olhar meu WhatsApp da próxima vez, depois que eu descer esse monte, eu já quero algo lá, Senhor, hoje. E foi assim que Deus fez. Irmãos, para a glória de Deus, não tenho conhecimento nenhum nisso, mas quando eu olhei meu WhatsApp, lá estava 2 mensagens, que para mim fizeram bastante diferença. Então, eu entendo que Deus, irmãos, Ele muitas das vezes espera a nossa disponibilidade. O que você está se dispondo a fazer? O que você está se dispondo a fazer? Porque o que você faz ou não faz, faz parte do processo. Uma quarta coisa que é importante, isso aqui para mim é crucial, isso aqui para mim é fundamental. O que essa mulher? Essa mulher, ela foi até Jesus, mas ela foi numa conversa. Ela dizia consigo mesmo, ela pensava, ela fazia um diálogo interno, ela conversava com ela mesma, ela dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Gente, uma coisa que eu estava ouvindo alguém falar e isso mexeu muito comigo. Tem pessoas que querem que as coisas aconteçam do lado de fora, quando primeiramente elas têm que acontecer do lado de dentro. Tem coisa na tua vida que se não acontecer do lado de dentro primeiro, não acontece do lado de fora. Se não houver cura por dentro, não vai haver cura do lado de fora. Se não houver mudança por dentro, não vai haver mudança do lado de fora. Aonde é que essa mulher estava curada? Por dentro primeiro. Por dentro ela já estava curada, porque ela dizia, se eu tocar na sua veste, eu serei curada. Por dentro ela já estava curada. A palavra dela era, eu serei curada, eu estou curada. Ela ia com aquela palavra e declarava aquela palavra. Ela declarava aquela palavra com afirmação para si mesma. E eu te pergunto, o que você declara para si mesmo? O que você tem falado para você? O que você acredita para você? O que você declara para você? Quando você abre a tua boca, você diz, serei curado, vencerei, conquistarei, realizarei, viverei. O que você diz? Qual é o verbo que você usa? Ou melhor, você usa algum verbo de ação? Você verbaliza alguma coisa? Porque o que é serei curado? Serei curada.
É o que ela dizia, ela verbalizava para ela mesma, ninguém estava ouvindo, ninguém escutava, ela não estava falando isso no status do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, no YouTube, não, ela falava para si mesma. Ela não falava aquilo para os outros lá fora, mas ela falava para ela mesma. E eu te pergunto de novo, o que você diz para si mesmo, irmão? O que você fala para você? O que você declara para você? Na sua conversa interna, no seu diálogo interno, quando você fala consigo mesmo, qual é a palavra que sai da sua boca? O que você está afirmando para a sua vida? O que você está acreditando para você? O que você crê para você? Tem gente que crê para o A, tem gente que crê para o B, tem gente que crê vitória para todo mundo, crê bênção para todo mundo, crê milagre para todo mundo, mas não consegue crer milagre para a própria vida. Crê porta aberta para todo mundo, crê bênção para todo mundo, crê mudança de vida, crê salvação de família para todo mundo, mas não consegue crer para si mesmo. Não consegue crer para si mesmo. Então para você, você diz o quê? Não diz nada. Sabe qual é a sua conversa? Muitas das vezes a nossa conversa com a gente mesmo é assim: eu não vou conseguir, não vai dar para mim, isso é muito difícil, essa condição não dá, desse jeito eu não consigo. Essa é a fala. E não é essa a fala que você tem que ter, não é esse o diálogo que Deus espera. Serei curada, serei curada. Se eu tão somente tocar, serei curada. Eu vou mudar essa história. Eu vou lá, eu vou tocar e eu serei transformada. Minha vida será mudada. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. O que você pode dizer para você mesmo agora? Feche os teus olhos aí, diga para você mesmo algo. Para você mesmo, o que você pode dizer? Não fique com vergonha não, irmãos. O que você pode dizer para você mesmo? Serei curada? Vencerei? Viverei o melhor de Deus? O que você pode dizer para si mesmo nesta hora? Eu conquistarei, eu realizarei, eu resolverei, eu viverei o que Deus tem para a minha vida. Não sei qual é o verbo que você possa usar ou quer usar para si mesmo, mas o que você pode verbalizar a seu favor? Eu serei curado, eu serei curada, minha vida será transformada, a porta se abrirá para mim, um milagre acontecerá, minha vida mudará, coisa boa acontecerá na minha casa, na minha família, no meu lar. O que você pode verbalizar para si mesmo? O que você pode verbalizar para você, pelo amor de Jesus Cristo? Você verbaliza para os outros, mas não verbaliza para você? Então faz parte do processo aquilo que você declara para si mesmo, faz parte do processo aquilo que você acredita para a sua própria vida, aquilo que você diz para você mesmo, faz parte do seu processo, tanto para ajudar, quanto para atrapalhar. Por isso escolha bem o que você diz consigo mesmo, escolha bem, faz parte do processo, esse processo de milagre, esse processo de cura. Aquela mulher vai até Jesus e ela toca em Jesus e ela de repente ali no versículo 29 a gente lê isso, que imediatamente cessa a sua hemorragia e ela sente em seu corpo que já estava livre do seu sofrimento. Gente, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia da conversa interna, do diálogo interno que aquela mulher tinha consigo mesmo. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro dela e também ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. A resposta, o milagre, a transformação que estava se dando nela. Ela sentiu ter sido curada, mas ninguém ficou sabendo. O Facebook não ficou sabendo. O Instagram não ficou sabendo. O status do WhatsApp, ninguém ficou sabendo, porque ela não contou para ninguém. Era algo que estava acontecendo dentro dela, ninguém viu, ninguém percebeu. Mas se existe uma coisa que faz parte do processo, é você ter sensibilidade para perceber que Deus já está fazendo algo na sua vida, que Deus já está fazendo algo na tua casa, que Deus já está fazendo algo na tua família. Tenha sensibilidade para perceber que Deus está agindo na tua história, que Deus está agindo no teu lar, que Deus está agindo em todas as áreas da tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda a Jesus, porque é Ele quem age na tua vida, é Ele quem age na tua história, é Ele quem age na tua casa, é Ele quem age na tua família. Tenha sensibilidade para perceber: Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo na minha casa, Deus está agindo na minha história, Deus está agindo. Seja acessível, seja sensível.
Tem gente que só tem sensibilidade para perceber sofrimento, só é sensível para sentir dor, só é sensível para sentir derrota, só é sensível para luta, só é sensível para dificuldade. Tenha sensibilidade para sentir, para perceber que Deus está fazendo algo na tua vida. Essa mulher teve essa percepção, essa mulher teve esse sentimento, ela sentiu. Tem gente que não percebe, só percebe coisa grande, não consegue perceber que é coisa de Deus o Fiat Uno. Só sentiria se fosse o Renegade. Como diria o Everson, o dia de hoje, agradeça a Deus pelo dia de hoje, porque o dia de hoje já é um sinal do que Deus está fazendo na minha e na sua vida. O Everson me desafia nas pregações dele, muito, muito. Me faz refletir, me faz pensar. Ele não grita como eu grito, mas as palavras dele penetram lá no fundo do meu coração. Muitas vezes. Ou quase, ou todas as vezes. Então, irmãos, em nome de Jesus, tenha sensibilidade para perceber a ação de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa sensibilidade faz parte do processo. Faz parte do processo. Uma outra coisa que me chama a atenção e que faz parte do processo de milagre, já vou concluir essa palavra, sei que a Rosana precisa partir. Marcos capítulo 5, versículo de número 30, diz assim: no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? E detalhe, eu vou chamar a tua atenção para isso, versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Rosana, eu te levo lá na rodoviária, fica até o final. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Deixa eu te dizer o que é isso. Deixa eu te dizer o que é esse negócio. A gente está aqui num culto, onde toda quarta-feira, todo domingo a gente faz a mesma coisa. A gente senta para ouvir. Pastor Guilherme pregando no domingo, a gente senta para ouvir. Na quarta-feira, seja quem estiver pregando, a gente senta para ouvir. E a gente está sempre sentado ouvindo. E às vezes não vamos além disso. Não vamos além do normal. Não vamos além do trivial. Fazemos só isso. Damos um dízimo aí, apresentamos uma oferta aí, e só. E achamos que estamos, Essa mulher, ela vai entrar numa situação interessante, e eu amo falar isso que eu vou falar para vocês. A Camila Barros, numa pregação dela, ela diz que muitos ali esperavam ser tocados por Jesus. Ela não. Ela tocou em Jesus. Ela fez o contrário. E quando todo mundo estava esperando por um toque, eu quero um toque do mestre. Toca em mim, toca em mim, toca em mim, toca em mim. Jesus, toca em mim. Toca, toca. Ela não, sem pedir licença. Quebrando a lei. Né? A lei que não podia tocar em ninguém, que não podia encostar em ninguém, porque essa era a lei que havia em Israel para a mulher que tinha fluxo. Ela não podia encostar em ninguém, ela era impura. Se ela tocasse alguém, alguém ficaria impuro como ela. Essa era uma lei. Tem um nome teologicamente essa lei. Só que essa mulher fala: não vai adiantar ir pelos meios normais, não vai adiantar fazer como todo mundo faz. O que todo mundo fazia? Te aperta e te comprime. A multidão te aperta, a multidão te oprime, Jesus. E tu está perguntando quem te tocou? A multidão está te apertando, a multidão está te comprimindo, porque o normal era isso. Era quem tocasse em Jesus seria... Aliás, se Jesus tocasse alguém, a pessoa seria curada. Então ficava todo mundo esperando um toque. Toca, toca em mim. Jesus, toca em mim. Toca, toca aqui, toca aqui. Esperando um toque convencional, esperando alguma coisa normal, natural, que qualquer um poderia fazer, que era o que todo mundo queria fazer e que todo mundo normalmente fazia. Mas essa mulher vem por trás da multidão, sem ser percebida,
sem chamar a atenção, porque vivemos num tempo em que todo mundo quer chamar a atenção, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer colocar ali um abacaxi na cabeça e ser o centro das atenções. Vivemos esse tempo. Quem gosta de ficar escondidinho na sua é até mal visto, porque as pessoas têm que aparecer, né? Tem que aparecer. Eu gosto de gravar minhas mensagens, porque eu acredito que eu vou abençoar a vida de outras pessoas, mas isso não significa que eu quero aparecer. Eu quero que apareça a palavra que eu estou pregando. Mas o que acontece é que às vezes, né, está todo mundo ali querendo chamar a atenção da forma errada. Essa mulher vai escondidinho por trás da multidão, sem chamar a atenção, e ela toca em Jesus. Gente, eu escrevi dessa forma: nós precisamos ter disposição para fazer além da religiosidade. Esse aqui é um culto de quarta-feira. Será que vai ser só mais um culto de quarta-feira? Esse aqui é um culto, um momento que desde as 7h30, com a direção da irmã, estamos orando. E aqui vai ser só mais um culto que você entrou, cruzou seus braços, né, Juninho? Participou do culto, olhou para o pastor pregando e vai sair daqui da mesma forma que chegou. É você que determina se vai ser assim ou não. Será que não vai ter um choro? Será que não vai ter uma lágrima escorrendo no teu rosto? Será que não vai ter alguma coisa diferente? Será que não vai ter um grito pelo que Deus quer fazer na tua vida? Será que não vai ter uma quebra de protocolo? Ou vamos ter que ficar seguindo o rito, porque é assim? Não, porque tem que ser desse jeito. Não, por quê? Por quê? Irmãos, em nome de Jesus, estamos encaixotados. O Deus não está fazendo muita coisa por causa desse caixote. A gente está entrando no caixote. Sai do caixote, meu irmão. Rompe o caixote. Esse caixote de regras e um monte de coisa que trava, que oprime, que aperta e nos oprime e não nos deixa fazer o que fomos chamados para fazer. Porque tem alguém dizendo que tem que ser assim, tem que ser assim, porque se não for assim, não é aprovado. Deus me perdoe, vá para o inferno, infeliz. Estamos encaixotando, estamos oprimindo, estamos travando. E quantos homens e mulheres de Deus estão assim? Não, porque aqui é assim, aqui é desse jeito. Irmãos, em nome de Jesus, eu não escolhi as palavras que eu diria aqui nessa noite. Eu não escolhi, mas eu sei quem fala por mim, assim como sei quem fala pelo pastor Guilherme, pastor desta igreja, assim como sei quem fala pelo pastor Everson, quem fala pelo pastor Silvio, quem fala pelo Jaziel, pelo Roldão, e pelo Madinho, por quem quer que esteja nessa tribuna. Então nós temos que abrir a nossa visão, irmãos, e nos dispor a ir além da religião. Nós cantávamos uma canção que dizia: leva-nos além, mas ficamos ali, no porém. Ao invés de ir além, ficamos no porém, não podemos. Queremos ir além, porém, isso aqui diz que não pode. Isso aqui diz que é assim. Sabe a vontade que eu tenho de dizer para vocês? Vai ficar gravado. Para de ficar mendigando a sua oferta. Não dá só o dízimo, não. Pega o seu dinheiro todo e dá de oferta. Eu falei uma coisa na igreja que eu estava ontem, e eu pensei, será que eu vou ter coragem de falar na igreja onde eu sou membro? Um dia eu fiz um voto com Deus, uma brincadeira. Eu estava num trabalho e eu disse sobre a nota de 200, conversávamos sobre a nota de R$200. E entenda você o que você quiser entender, mas nós brincávamos ali. 200, não sei o que, pô, R$200, meu irmão, eu nunca peguei uma. E eu falei assim, eu era o pastor da galera ali, e eu disse, gente, vamos fazer um voto com Deus. A primeira nota de 200 que vier à nossa mão, nós vamos dar de oferta. Quem topa esse desafio? Os meninos me olharam assim, estavam trabalhando comigo. Não sabia eu que naquela mesma semana, irmãos, depois de eu ter feito essa brincadeira, veio uma nota de R$200 na minha mão. E eu vou falar para você que luta. Que luta. Ela ia além do que eu daria de dízimo naquela semana. Bem além. Eu não sei se eu estava aqui, se eu estava em Pinheiral. Acho que eu estava em Pinheiral. Eu não sei, não lembro. Irmãos, nós só fazemos o normal. Não queremos ir além, temos medo. Mas o que muda a nossa história é ir além. Não além do horário,
mas além do que a gente está acostumado a fazer, além do natural que a gente sempre faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa mulher fez além, ela tocou, enquanto todo mundo queria ser tocado. Faz parte do processo você fazer diferente, faz parte do processo você ir além da religiosidade, faz parte do processo você fazer além do normal, além do natural, faz parte do processo. E para finalizar, irmãos, faz parte do processo celebrar o que foi recebido de Deus. Faz parte do processo celebrar o que foi recebido de Deus. Faz parte do processo celebrar o que foi recebido de Deus. Essa mulher vai ouvir o Senhor Jesus dizendo, então ele lhe disse, aquela mulher que chegou como uma rejeitada social, como uma amaldiçoada, aquela mulher chega como uma amaldiçoada, mas ela volta para casa como filha. Filha, a tua fé te curou, te salvou. Vá em paz. Ela chegou atribulada, angustiada, aflita, mas como é que ela volta para casa? Em paz. Ela chegou oprimida, presa, atormentada, mas como é que ela volta? Livre do seu sofrimento, livre da sua dor. Quem que crê que isso é para a sua vida também, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, porque se depender de Deus, o teu processo vai ser de milagre, o teu processo vai ser de vitória, o teu processo vai ser de transformação, de glória, em nome de Jesus.